Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 8. Vamos continuar o capítulo 8 falando a respeito da pele. A aula se encontra no livro 2 de Ciências, entre as páginas 47 e 48. Então, só recordando, nós vimos lá a pele, que ela é formada por duas camadas, a epiderme e a derme. Logo abaixo da derme, nós temos a hipoderme, ou tela subcutânea, que é um tecido bem gorduroso, que tem a função de proteção e de isolante térmico. Hoje, nós vamos falar dos anexos da pele. A pele, os pelos e as unhas constituem o revestimento do corpo humano. A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo. Ela cobre quase 2 metros quadrados e pesa cerca de 5 quilos em um adulto. A pele atua não apenas como uma barreira impedindo a entrada de água, germes ou sujeira no corpo, mas também é importante para os sentidos, a regulação da temperatura e o equilíbrio hídrico, quer dizer, a gente ter uma quantidade de água suficiente dentro do nosso corpo, além de controlar também o suor. As unhas são protetoras fortes que crescem nas extremidades dos dedos das mãos e dos pés. Elas crescem constantemente para que os dedos estejam sempre protegidos, embora se desgastem com o uso. As unhas são camadas planas de queratina unidas entre si. Os pelos também protegem partes do corpo vulneráveis ao ambiente. Como as unhas, eles não são constituídos por substâncias mortas, o que explica por que não sentimos dor quando são cortados. Veja que interessante as fases de crescimento e desenvolvimento do pelo. Eu tenho a fase inicial de crescimento, por estar ligado ao folículo, à nutrição celular e crescimento abundante. Está crescendo. Depois nós temos uma fase intermediária, quando o pelo para de crescer. Nesse período, o folículo se contrai para expelir o pelo. E a fase final, quando o pelo cai por seu folículo já estar expelindo o pelo ou por ser empurrado por um novo pelo em crescimento. Então, ele tem aí uma vida útil, né? Ele passa algum tempo e depois ele é retirado, a gente acaba perdendo esse pelo. Olha a unha, que interessante a composição da unha. A gente não imagina que tenha todas essas partes, né? Os pelos e as unhas, eles crescem a partir de suas raízes durante toda a vida humana. As unhas crescem cerca de 5 centímetros por ano. A cor da pele depende da quantidade de melanina que ela contém. A melanina é um pigmento produzido por células especiais chamadas de melanócitos, encontradas na base da epiderme, a camada externa da pele. E é por causa da melanina que nós temos esses vários tons da pele. Então, quanto mais melanina, mais escura a pele se torna. As glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas também são anexos da nossa pele. As glândulas sebáceas se originam do mesmo modo que os pelos. Elas produzem uma secreção chamada de sebo, uma substância rica em gordura que funciona como hidratante natural da pele e dos pelos. As glândulas sudoríparas produzem o suor, que tem a finalidade de eliminar substâncias tóxicas e auxiliar na regulagem da temperatura do corpo. Agora vamos fazer os exercícios da página 48 até a página 51, que fala a respeito dos anexos da pele. Então, lá na página 48, nós temos um texto, tá? Vamos fazer a leitura do texto. O texto a seguir e responda as questões. Pelos que ficam brancos. Existem em nossa pele um tipo de célula chamada de melanócito. Os melanócitos são responsáveis pela produção de um pigmento chamado de melanina.
que dá cor à pele e aos pelos. Os pelos e os cabelos ficam brancos porque a melanina para de ser produzida, pois os melanócitos perderam a capacidade de produzir. Essa perda é ocasionada principalmente pelo envelhecimento dos melanócitos e por alterações hormonais. Contudo, há pessoas que ficam com cabelos brancos bem cedo. Essa característica é determinada geneticamente, assim como a tonalidade dos fios, pois quanto mais melanina for produzida, mais escura será o cabelo. Muitas pessoas acreditam que ao retirar um fio de cabelo branco, nasçam mais fios brancos. Isso é um mito, pois a retirada de cabelos não altera a produção de melanina. Pesquisas recentes, efetuadas por pesquisadoras da Universidade de Nova York e publicadas na revista Cell, têm demonstrado que os fios de cabelo vão ficando brancos devido à ausência ou insuficiência de uma proteína chamada de WNT, que inibe a descoloração e o aparecimento de novos fios brancos. Os testes realizados em ratos demonstraram como essa proteína permite que os melanócitos e os folículos capilares interajam para a produção de melanina do crescimento capilar. Vamos aguardar e quem sabe daqui a alguns anos não será mais necessário tintura para esconder os fios brancos. De acordo com o texto, quais são as causas do branqueamento do cabelo? A principal causa é o fim da produção de melanina pelos melanócitos, devido principalmente ao envelhecimento, mas também por questões hormonais e hereditárias. Letra B. Hoje existem diversos tipos de tinturas. As pessoas pintam os cabelos não apenas para esconder os fios brancos, mas também para deixá-los de cores diferentes. Baseando-se nas informações do texto, explique por que podemos afirmar que as tinturas são recursos estéticos e não um tratamento para promover a produção de fios com pigmentação. Porque as tinturas não têm a capacidade de alterar a produção de melanina pelos melanócitos. Por isso que constantemente quem pinta o cabelo tem que pintar, porque ele vai crescendo e quando cresce, essa base dele é branca. Questão número 2. Unhas bem cuidadas são bonitas à vista e algumas pessoas levam cuidado com elas a sério. Contudo, assim como os cabelos, as unhas possuem muitas outras funções, além da estética. Quais são essas funções, então, moçada? Proteger a ponta dos dedos e serem usadas como ferramentas em diversas tarefas. Uma tarefa? Se coçar, tá? O adolescente já não entrou em crise por causa de cravos e espinhas? Porque eles surgem na adolescência? O que realmente provoca o aparecimento da acne? Essas e outras perguntas já rondaram a mente da maioria de nós. E a resposta é que a acne, cravos e espinhas tem como característica o aumento da secreção do sebo pelas glândulas sebáceas associada ao acúmulo de células mortas no poro do folículo piloso. Esses dois fatores causam a obstrução desse poro, impedindo a saída do sebo. Daí a inflamação e desenvolvimento de bactérias, como a Propionibacterium acnes. Essas lesões surgem principalmente no rosto, nas costas e nos braços. Elas podem aparecer em qualquer idade, mas são mais comuns na adolescência, em razão das mudanças hormonais. Letra A. Com essas informações, o que poderia auxiliar uma pessoa a reduzir a possibilidade de ter acne? Mantendo a pele limpa, a quantidade de acne diminui, pois os poros não ficam obstruídos e não haverá acúmulo do sebo. Letra B. Na ânsia de acabar com a acne, há jovens que tentam eliminar toda a produção de sebo do corpo. Por que isso é perigoso? Porque o sebo, ele é um hidratante natural dos pelos e da pele, protegendo-os contra a perda de água. O exercício 4 nós vamos fazer juntos lá na aula ao vivo, tá? Do dia 11, na terça-feira. O que vocês têm de tarefinha? Pesquisa e descubra como os pelos ajudam no controle da temperatura do nosso corpo ao ficarem eriçados quando estamos com frio. Essa pesquisa está lá na página 48. Vocês enviem a resposta por e-mail até o dia 17/8, combinado? Então, fica aí a pesquisa de tarefa.
Dúvidas? Só mandar um e-mail que a gente conversa, a gente vai falando aí. Se você tiver alguma dúvida, a gente conversa também na aula ao vivo. Moçada, até a nossa próxima aula. Beijo!